Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa feita estarei mostrando a posição do Thomas Schreiner sobre o futuro de Israel. Eu já mostrei aqui para vocês, já fiz vários vídeos mostrando a posição de outros autores, como do William Hendrickson, Pablo Deiros, Douglas Moo, a posição aí do João Calvino, enfim, fiz vários vídeos aqui de excelentes comentários e a posição dos seus autores sobre o futuro de Israel. Também o R.C. Sproul, no seu comentário, e a maioria esmagadora entende de maneira clara, coesa, concisa, consistente que há um futuro para a nação de Israel. Até porque o texto de Romanos 11 é claro, não tem como negar. Desses comentários aí, tá? Se você puder assistir, assista lá o vídeo que eu fiz do William Hendrickson, da posição do William Hendrickson, que ele entende diferente. Ele não entende que há um futuro para a nação de Israel, uma salvação em massa no futuro. Ele entende as profecias que Paulo cita de Isaías, tá? Como sendo cumpridas em Cristo, de fato, se cumpre em Cristo, mas não envolve o futuro, envolve a salvação de Israel na presente era, porque Cristo já veio, o Messias já veio, ele veio para remover os pecados, não só dos gentios, mas também do povo judeu, e todo judeu que crê em Cristo agora é salvo. Então, não aponta para uma salvação futura. A posição do Hendrickson é interessante, mas eu não concordo com ela, tá? Porque o texto deixa muito bem claro que Paulo está falando ou apontando para o futuro. Então assista aí essas posições desses comentaristas aí que eu citei aqui, tem outros também que eu fiz, a posição do John Stott, tá? Do John Stott também, sobre o futuro de Israel. Enfim, e a maioria deles, tá, são reformados, são calvinistas, mas homens de Deus. Então vamos lá. Eu fiz 3 reviews desse comentário, tá? Foi lançado ano passado pela Shed. E além dos 3 reviews, eu fiz também, queridos, 3 vídeos de comparação. Eu fiz o vídeo comparando esse comentário com o comentário do Douglas Moo. Eu fiz a comparação entre ele e o comentário do James Dunn, e também a comparação com o comentário do John Murray, mostrando aí as diferenças, desses comentários e as suas preciosidades. Então, se você puder assistir, assista. Está aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. E quem não assistiu ainda o review desses comentários, todos esses comentários que eu citei aqui, principalmente o comentário do Thomas Schreiner, que é um dos melhores do mundo, assista também. Assista, porque é um comentário aclamado no mundo todo, como um dos melhores comentários do mundo. Então tá aqui, a página 774, e ele vai comentar até a página 792. Então são 18 páginas ele comentando os versículos 23 a 27 sobre o futuro de Israel. E já adiantando aqui, ele irá defender que há um futuro para a nação de Israel. E ele vai trabalhar também aqui as outras posições que pensam diferente dele. Então tá aqui, que ele vai fazer um pequeno comentário da perícope e depois ele vai trabalhar a estrutura do texto. Tá aqui a estrutura, tá? Do versículo 23 a 27, tá? Essa estrutura é maravilhosa. Qual é a estrutura? Deus enxertará os ramos originais, que são os judeus, de volta na oliveira, se eles exercerem fé.
Versículo 23, parte A. Depois, a habilidade de Deus de enxertar de novo os judeus na oliveira é salientada para que os gentios entendam que Deus deseja salvar o seu povo. Verso 23, parte B. O desejo de Deus de salvar seu povo não é estranho, pois se ele desejava salvar os gentios, que não faziam parte originalmente da árvore, então por que não desejaria enxertar de novo os ramos originais, os judeus na árvore? Versículo 24. No versículo 25, Paulo explica mais o pensamento do versículo 24. A intenção de salvar Israel depois dos gentios é um mistério de Deus revelado agora. Na verdade, Deus endurece Israel durante um intervalo de tempo, enquanto a plenitude dos gentios é salva. Versículo 25, né? Esse esquema da história da salvação é repetido para que os gentios não fiquem orgulhosos, pois eles reconhecem com isso que sua salvação não se deve a qualquer distinção neles, mas tem de ser atribuída ao plano glorioso de Deus. E dessa maneira toda Israel será salva. Versículo 26, parte A. Ele vai usar Israel sempre no feminino, né? A maioria dos comentaristas usam, tá, a expressão todo Israel. O Thomas Schreiner, ele vai usar aqui, ó, toda Israel. Ele usa no feminino, né? Não no masculino. Em vez de usar todo Israel, ele usa a expressão toda Israel. Essa noção é apoiada pela Escritura, que ensina que quando Cristo voltar, ele, de acordo com sua aliança, removerá a impiedade de Jacó. Versículo 26, parte B, e versículo 27. Aí vem, ó, a exegese e exposição, os versículos 23 e 24. Tá? Ele usa aqui o grego como ninguém, até porque é um comentário exegético. Tá? Ele é um especialista de grego, né? Professor de grego. Aqui você tem, ó, os versículos 26, 25 a 27, que ele coloca aqui, o mistério. E a palavra mistério era algo oculto, algo trancado, algo não revelado, que Deus decidiu revelar. É isso que significa a palavra mistério no Novo Testamento. Algo desvendado, revelado, descortinado. E Deus revela a Paulo, tá, esse mistério que vai acontecer com Israel no futuro. E Paulo aqui fala de duas plenitudes, a plenitude de Israel e a plenitude dos gentios. Primeiro vem a plenitude dos gentios, das nações. E os estudiosos entendem que essa expressão plenitude, que é a palavra pleroma, é a palavra pleroma no grego, uma palavrinha, né, muito importante, pleroma, e significa completude, algo pleno, repleto, completo, completado. Então muitos entendem que essa plenitude envolve a salvação, e de fato. Então, quando o último gentio se converter entre as nações, tá, e atingir essa plenitude que só Deus sabe, aí vai acontecer a plenitude de Israel, que é uma salvação em massa. Muitos judeus vão se converter porque irão crer em Cristo como Messias, tá? Aí, por isso que Paulo usa a expressão todo Israel será salvo, né? Envolvendo aí essa plenitude que está no futuro. Está no futuro. Aí ele vai explicar aqui, ó, eu não vou ler, gente. Vou ser bem sucinto, tá? Para o vídeo não ficar longo. Ele vai explicando aqui, ó. Primeiro ele explica o texto, depois ele vai trabalhar os desdobramentos, as outras posições em relação ao texto. Vamos lá, vamos correr aqui. Ele vai explicando o termo mistério, né? Nas cartas de Paulo, ele vai falar aqui, ó. O que Paulo quer transmitir para os romanos é um mistério. O estudo acadêmico estabelece que o mistério vem de um pano de fundo apocalíptico. Paulo usa com frequência o termo, está aqui a expressão da palavra mistério, ou melhor, a palavra mistério, nas cartas de Paulo. Como eu falei para vocês, algo que era oculto, mas agora está sendo desvendado, revelado.
E aqui você vai ter nota de rodapé o tempo todo. São notas preciosas, maravilhosas, grandiosas, onde ele vai citar eruditos, vai citar acadêmicos, vai citar outros comentaristas que discordam dele, que tem outra posição. Enfim, é um comentário, ele fez uma pesquisa exaustiva. E se você quiser mais detalhes, assista lá o review, os 3 reviews que eu fiz dessa obra. Ele vai explicando. Depois daqui ele começa com uma pergunta, né? Salvação a parte da fé em Cristo? Os judeus serão salvos por causa da lei? Eles serão salvos por causa dos preceitos da Torá, da lei? Não. Eles serão salvos por causa da fé em Cristo. Ele faz essa pergunta, aqui o Schreiner, porque muita gente crê e defende que Israel não será salvo pela fé em Cristo, mas será salvo por causa da lei. Isso é um absurdo, né? Não existe salvação sem fé. Então eles serão salvos porque crerão em Cristo como Messias, que hoje a maioria esmagadora dos judeus não creem em Cristo como Messias, mas no futuro eles irão crer. Quando acontecer essa plenitude, eles irão crer. Aqui, ó. E aqui eu vou citar aqui rapidamente o que Paulo quer dizer com esse mistério, né? Aqui, ó. O mistério é no mínimo triplo. O mistério é no mínimo triplo. Primeiro, uma parte de Israel é endurecida por um período limitado de tempo. Segundo, a salvação dos gentios precederá a salvação de Israel. E terceiro, no fim, toda Israel será salva. Todo Israel será salvo. Aí ele cita aqui Douglas Moo, que observa com acerto que a ideia central do mistério é o momento e a maneira como Israel será salva. Israel será salva depois da inclusão dos gentios. Porque primeiro acontece a plenitude dos gentios e depois vem a plenitude de Israel. Isso aqui é interessante. Aqui, ó, essa nota de rodapé, como todas elas são importantes, né? Mas essa aqui eu vou citar. O erudito, também que comentou a carta aos Romanos, né? O Longenecker, ele acrescenta um quarto e um quinto mistério. O quarto para ele é que Deus enviará um libertador de Sião, que aqui é Cristo, é o Messias, que é uma profecia de Isaías. E o quinto, né? Deus cumprirá a sua aliança ao remover os pecados dele, ou deles, né? Palavras do Longenecker. Excelente. Aí vem, falando. Os judeus endurecidos podem ser salvos? Outra pergunta. Como ele é calvinista, né? Ele vai entender que não. Tá? Porque os que são endurecidos são alvos não da misericórdia de Deus, mas são alvos da ira de Deus. Aqui ele cita Romanos 9. São vasos de ira. Deus tem os vasos de misericórdia, que são salvos, aonde ele exerce e dá a sua graça. E os vasos de ira, tá, são aqueles que são endurecidos, que Deus endurece para mostrar o seu poder e para mostrar categoricamente a sua ira. É a posição do Schreiner. Ele vai citar Romanos 9, versos 18, e também 21 a 23, capítulo 11, de 1 a 10, enfim. E aqui ele vai, deixa eu fechar aqui, ele vai falar, conforme vimos, Romanos capítulo 11, do 25 a 28, promete uma salvação futura, tá? Uma salvação futura para Israel étnica, depois da plenitude do gentio ser salva. Paulo não diz que a geração por vir que será salva. Paulo não diz que a geração por vir que será salva foi antes endurecida por Deus. Paulo não oferece, portanto, o prospecto de que todo Israel ao longo da história será salvo. Na verdade, muitos judeus que falharam em crer em Cristo morreram durante os mais de 20 anos depois de Paulo se tornar um cristão. O que Paulo ensina aqui, ao contrário,
é que haverá uma grande reunião de judeus perto do fim da história, após a plenitude dos gentios ter entrado para o povo de Deus. Olha que interessante. E aqui ele começa a trabalhar de forma mais específica. Tá? Primeiro ele resume o que Paulo está falando, ele faz um resumo maravilhoso, e depois do resumo ele vai trabalhar e esmiuçar o texto, principalmente as profecias de Isaías. Paulo cita, tá, Isaías aqui, tá? Ele vai explicar. Aí ele começa, ó, todo Israel significa a igreja de Jesus Cristo? A expressão todo Israel significa a igreja? Não. Aqui no contexto, Israel é Israel étnico, que após convertido fará parte da igreja. Tá? Aqui envolve Israel, não Israel espiritual, como dizia Calvino, como entendia João Calvino, porque para Calvino a expressão, isso eu mostrei quando eu mostrei o comentário dele sobre o futuro de Israel, que ele entende que todo Israel é a união de judeus e gentios salvos, formando a igreja de Deus, o Israel espiritual de Deus. E Calvino está errado, equivocado, porque todo Israel aqui não é o Israel espiritual, não é judeus e gentios, mas unicamente judeus, tá? Paulo está falando claramente de Israel étnico. Então Calvino errou aí essa posição. Depois ele vai trabalhar aqui, ó. Todo Israel representa o remanescente ao longo da história. Tá? Todos aqueles que creram em Cristo na história, no final serão reunidos e formará o Israel salvo, né? Todo Israel. Ele vai trabalhar aqui essa questão, que muitos defendem, né? Depois, ó, todo Israel representa uma salvação futura dramática para Israel. Ele trabalha de forma espetacular. Aí vai, olha, vai citando aqui, ó, aquilo que ele não cita, tá? No texto ele vai colocar na nota de rodapé. Aqui ele fala do termo Sião, né? Essa nota de rodapé aqui, ó. O termo Sião, que lá no Antigo Testamento faz menção a Jerusalém. Tá? Em outros contextos faz menção ao templo, né? Mas o templo ficava onde? Ficava em Jerusalém. Ele vai trabalhando. E na página 792, aqui, 792, ele conclui. Aí você tem as notas adicionais. Tá? Maravilhoso. Então a posição do Schreiner, ele trabalha as principais posições sobre essa questão. E depois de dar as principais, depois de contextualizar, ele dá a posição dele, que a salvação é futura, envolve o futuro. Paulo fala do futuro de Israel, ele vai falar, como mostrei para vocês aqui, das outras posições, que pensa diferente dele, e que ele discorda, né? Evidentemente. Mas é maravilhoso, porque ele é bem honesto aqui no comentário. Ele não é engessado, ele mostra, dá a posição dele, mostra por que ele defende aquilo e dá as outras posições também. Então ele trabalha com as outras posições e você pode acompanhar com as notas de rodapé que ele vai citar. Às vezes, uma palavra que um erudito entende diferente, compreendeu diferente, ele vai citar na nota de rodapé, ou nas notas de rodapé. É maravilhoso, não é à toa que é considerado um dos melhores comentários do mundo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, tá?
Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber ou receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações ou os próximos vídeos.